Cara, como que vende para um aluno que o cara, às vezes, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer da vida, uma carreira, e é uma carreira, uma coisa, É. tipo, dificilmente a pessoa vai entrar, putz, ficar 2, 3 anos aqui, depois eu vou fazer outra coisa. É um cara, ele entra pra, Uhum. né? E Pro porque, resto da vida, né? né, é muito difícil vender longo prazo pra um cara de 14 anos. O cara que quer ser jogador de Ou, futebol, ou você né? ataca, exatamente, ou ataca os pais, como que faz pra... Cara, na realidade, o que que acontece? É exatamente a experiência. Você precisa conseguir entender como gerar a experiência do cliente. Então, a gente sempre fala que o nosso desafio ele é dobrado, porque nós temos dois clientes para vender o mesmo produto. A gente tem um aluno que consome e a gente tem um pai que paga. Exatamente. Então, a gente precisa realmente ter conhecimento do produto para entender o que que eu preciso falar e apresentar para o meu cliente, que é o aluno que vai consumir o produto, que no final das contas é o cara que está lá dentro da sala de aula que ele quer provar para alguém que ele consegue. A cabeça e a mentalidade do aluno hoje ela gira em torno disso. Você vai fazer várias perguntas, você vai fazer o raio-x do seu avatar e no final das contas ele quer provar alguma coisa para alguém. Na Quem foi maioria o das jovem vezes que é não pro pensou pai e dessa pra mãe. forma? É, Né? Quem foi o jovem que nunca pensou dessa forma? Perfeito. Então, quando você consegue despertar o gatilho e você estabeleceu ali uma abertura de comunicação, você fala sobre remuneração, você fala sobre possibilidade de carreira, o cara que gosta mais da adrenalina, o cara que gosta mais da parte interna. Então, você está conseguindo comunicar com todo mundo. E aí você precisa ter a expertise de fazer com que esse cara convença o pai em casa de vir no final de semana para ouvir o restante da palestra. cara, que legal. Isso. Não, porque trazendo para o nosso paralelo aqui de uma empresa comum, é você ligar para o comprador, às vezes de uma empresa pequena, o cara não, ele não tem o aval de comprar o que ele quiser, né? Às vezes você Aham. liga pro cara, você fala com o comprador, você Quem tem o poder de compra, né? enche os olhos dele e vai falar com o dono, ó, meu, os caras me oferecendo um negócio legal, hein? Exato. E aí, cara, mas só que criar esse desejo num comprador tem as suas dificuldades, mas Uhum. criar esse desejo num aluno de 14, 15 anos é mais difícil, é mais fácil? Mas olha como que é engraçado. Vamos agora pro tráfego pago, né? Pro marketing digital. A gente tem os números que 55% mais ou menos é o próprio aluno que faz inscrição e tem interesse. Então ele viu Olha, alguma coisa do conteúdo na internet, nas redes sociais, ele foi lá, fez a inscrição e virou lead. Aí a gente tem mais ou menos uns 35%, arredondar as contas para facilitar, vai, sim. 50% é o aluno, aí você tem mais 40% que é a mãe. A mãe Mãe, viu, a mulher, a figura feminina mesmo viu e falou assim: Nossa, eu preciso disso pro meu filho. Talvez a questão da disciplina, da possibilidade ali da proposta, da oportunidade de carreira, a estabilidade, a segurança. E aí, quando você pega ali os 10% que falta, você tem, cara, mais uns 7%, que é o tio, a tia, o vô, a avó, a madrinho, a madrinha, o padrinho. E, cara, você tem um número muito pequeno, que é o pai. caramba, Olha. cara, não esperava Você por tem um isso. eu tô número ali em torno de 2 a 3% que é o pai que procura uma oportunidade de carreira para o filho. Então, dentro desse público que a gente atende hoje, o aluno, na sua maioria, a gente está conseguindo ter essa comunicação bem assertiva do moleque olhar e é isso que eu quero. Então, respondendo a sua pergunta, é entender a esteira de experiência do cliente, mas conhecer de verdade o cliente. É você se disponibilizar a se perguntar pro cara, falar assim, mano, o que que você quer? O que que você ouve? O que que você consome? Qual que é a música que você ouve? Qual que é o livro que você lê? Qual que é o tipo de filme que você lê? O que que você tá pensando? Quais são os jogos? Porque às vezes a gente cria um estereótipo preconceituoso, acho que é o mais amplo É sentido da verdade. palavra, que você faz tendenciosamente algumas decisões e quando você vai falar com o seu cliente é totalmente o contrário. Verdade. Cara, Que isso legal. aqui é o segredo, hein? Não, Pessoal, isso vocês anotaram? Isso aqui tem que fazer um corte, hein, Gabriel? Pô, muito bom. Sabe por que a gente fez um podcast recentemente sobre tomar decisões com base em dados? Uhum. E assim, olha o nosso preconceito aqui. Cara, com certeza é o pai que leva. Né? Com Ah, certeza é o pai que. totalmente contrário. Exato. E imagina, agora olha a consequência. Você ia criar toda uma campanha, né? Ia atacar ali o cara que não quer comprar. Não, e 57% é as mulheres, né? O grupo É. maior é as Sim. mulheres, não vou tacar, Então, se você não né? tem esse número, E meu, você vai nós queimar dinheiro. temos o pai que quer pagar pro filho, mas o filho não quer fazer. E o processo contrário O também, né? processo contrário, do filho que quer muito e o pai ou não tem condição de pagar ou não acha que aquilo ali é pro filho dele. Cara. E taxa de desistência? É muito alta? Olha, a gente tem um índice de que, na média, os nossos alunos estudam conosco de 6 a 1 ano. Nosso curso é um curso de 2 anos. Aí tem alguns porém. Ou ele passou no concurso, Sim. ou ele realmente desistiu daquilo, ou a família mudou, foi para outro estado e não tem o PEN nesse lugar. E tem aqueles que perderam a condição financeira de continuar estudando com a Ah, sim. gente.
Então, varia muito. Mas, na sua média, eles ficam conosco de 6 meses a 1 ano estudando. E aí, o aluno, para passar no concurso, ele basta querer, né? O que a gente diz para o nosso aluno é: você vai prestar qualquer concurso que aparecer disponível para o seu perfil. Ah, mas eu não quero entrar para a Marinha, não tem problema. Você vai fazer o da Marinha para você criar a experiência do concurso. Porque tem um cara que é muito preparado, por exemplo, falei do meu filho. Ele é muito bom, mas pode ser que ele chegue lá na hora, fique nervoso com a prova, o período de prova, a sensação de estar ali naquela pressão. E aí ele esquece tudo, faz tudo errado, erra edital, gabarito, erra tudo. E aí perde. Verdade. Mas tem aqui, por isso que a gente diz para eles, vocês vão prestar qualquer concurso que aparecer para vocês terem a experiência do concurso. Não passou na primeira, na segunda você tá bom e vai passar. Então a gente sempre diz para eles isso, mas é difícil, porque esse aluno está preocupado com a reprovação que ele vai ter das pessoas se ele não passar nesse edital. Então, como o Ícaro falou, ele está muito preocupado em provar para as pessoas que ele consegue. Mas, por outro lado, ele deixa de tentar por medo da reprovação que ele vai ter das pessoas se ele não passar no concurso. Sabe o que eu tô aprendendo desse primeiro contexto aqui, né? O quanto vocês conhecem do cliente de vocês. É. Eu acho que é uma dica muito Verdade. boa para os empresários que estão assistindo. É homem, é mulher, é idade, é a faixa etária, quem toma decisão, quem consome, quem paga. quem é o formador de opinião, né? Então a gente tá, às vezes, É. dentro de um cliente, tem o financeiro e tem o comercial. E a gente tem que se vender pros dois, Sim. né? Então, assim, eu tenho que entregar pros dois, todo dia eu tenho que colocar uma cerejinha no bolo. Ó, o meu projeto aqui, eu tô entregando pra isso. Não, mas essa aqui é a esposa do sócio e tal, mas ela também é formadora de opinião. Então, assim, a gente tenta entender o nosso cliente. E pro empresário que tá assistindo, é uma dica valiosíssima, assim, entenda o perfil do seu cliente. Né? E agora, falando um pouquinho do Yopen e um pouquinho do mundo de empresário, né? Quero saber, assim, qual que dói mais no aluno que ele precisa mudar, de verdade. Então, ele tá chegando ali bem cru e ele precisa mudar, assim, a questão da disciplina, não sei, a questão de organização e como isso pode ajudar o empresário. Porque também o empresário precisa mudar, né? Ele precisa também ter disciplina. Você acha que tem alguma coisa em comum com o exército, com a carreira militar, com o cara que tá empreendendo? O que vocês podem Cara, me dizer? totalmente. A Mica pode até complementar a resposta, mas a única coisa que vem na minha cabeça é ambiência. É ambiência. E infelizmente ou felizmente, você é produto do meio que você convive. E o cara, quando ele fala que ele tá saindo de uma escola estadual, não conhecendo absolutamente nada, e vai falar de concurso ou faculdade ou empreender, ele fala, não, mas não tem ninguém na família que faça isso. Ninguém nunca conseguiu. Então, assim, infelizmente as pessoas que mais deveriam apoiar, talvez são as pessoas que não vão, não só reprovar a ideia, mas é as pessoas que vão puxar, que vão te limitar. Verdade. Então, cara, romper essa questão da barreira da ambiência é um desafio gigantesco. Parece ser bem clichê a frase, com certeza vocês estão acostumados a ouvir isso entre a gente, entre o ambiente do empreendedorismo, mas, meu, se conectem com pessoas que já construíram o resultado que você quer. Então, ouçam conselhos de quem já tá lá. Porque ouvir conselhos de quem nunca construiu nada não vai te levar a lugar nenhum. Então, guardado as proporções, falando dessa transição do jovem para a carreira militar e do empresário, do CLT para o cara que quer empreender, cara, é a influência da ambiência. É você não dar ouvido às pessoas que estão te barrando de uma forma ou de outra. Estão criando um teto, te limitando. Acho que isso é o maior desafio, cara. Que legal. E assim, uso muito essa sua frase. Não aceito conselho de quem não tem resultado. Pô, nós vai na academia, professor gordinho. Pô, me respeita. Não, mas salva Não as faz brincadeiras sentido, aqui. né? Então, Não assim, não faz faz Você sentido. vai passar com nutricionista ou com endócrino. Entendeu? Então assim, e aí eu vejo muito isso sobre a cultura dentro de casa. Por exemplo, na minha família ninguém empreende. Então, quando eu decidi abrir a empresa, não, o Felipe é a mesma coisa. E o Felipe já tinha filha, né? Então, Depois. pô, então assim, puta de uma virada de chave pra ele. Não, mas aí como é que vai comprar leite pras crianças, né? Tem certeza, filho? Tem Não, certeza, Tem certeza, filho? mas assim, e cara, deu tudo certo, está dando certo, a gente tá construindo, né? Então, acho que você falou cara, super válido.